gosto é de conhecer as letras e de fazer desenhos. E de brincar de massinha também. Tenho um monte de amigos. A gente está aprendendo sobre os bichos. A borboleta é a mais bonita. Quero ser bailarina para dançar de vestido rosa pro mundo inteiro me ver. Meu nome é Mariana, eu sou da Sally, eu sou assim. Aguiar Assessoria Contábil, especializada em prestação de serviços de contabilidade para indústria e comércio, declaração de imposto de renda para pessoa física, empresa estabelecida há mais de 25 anos, atendendo Botucatu e região. Aguiar Assessoria Contábil, Rua Coronel José Vitoriano Vilas Boas, 1112, fone 3882-0291. Café Tesouro. Tradição e qualidade desde 1926. Grãos selecionados, torrados e moídos com muito carinho para quem gosta de um bom café. Café Tesouro, para quem aprecia o gostinho do verdadeiro café. Café Tesouro, o nosso café de todo dia. Seu dinheiro compra mais. Não foi à toa que esse slogan foi criado. A tradição e melhor preço e a qualidade de seus produtos é mantida desde sua primeira loja na Amando. Ambientes planejados com padaria, confeitaria, lanchonete, frios, hortifruti, açougue. Toda essa estrutura, movida através de seus administradores, emprega diretamente mais de 600 funcionários, desenvolvendo um trabalho para servir cada vez melhor os seus clientes. Central Supermercados. É daqui, é nosso. Nossa Casa Restaurante. Ambiente novo e moderno. Refeições todos os dias, inclusive aos domingos, a tradicional comida caseira, onde você pode degustar variados pratos da culinária brasileira. Diariamente, carnes variadas, feijoada, saladas e doces caseiros. Nossa Casa Restaurante. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa A Grande Arrancada da Educação, nesta terça-feira, dia 5 de julho de 2011. O nosso programa também pode ser visto pela internet. Basta acessar www.educatu.com.br. O programa de hoje nós vamos conversar com a coordenadora da Escola Martinho Nogueira, Rosa Helena Seabra Gaspar, e com a professora Thaís Oliveira, sobre a dislexia, um distúrbio de aprendizagem. E agora nós vamos ficar sabendo o que aconteceu nesses últimos dias e o que vai acontecer nas escolas da rede municipal. No próximo sábado, dia 9 de julho, tem festa julina em vários pontos da cidade. Na EMF Antônio Serra, na Coab 1, na CEI Rafaela Cristina Benato, no bairro 24 de Maio, na EMF Angelino de Oliveira, na Vila Antártica, na EMF Américo Virgínio dos Santos, na Vila Assunção, e na CEI Rosemary Cacetari Ribeiro, no bairro Alto. E mais de 200 alunos se formam na Patrulha da Paz. A Prefeitura Municipal de Botucatu, por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança e Guarda Civil Municipal, com o apoio da Secretaria de Comunicação, realizou na tarde desta segunda-feira a formatura de 248 alunos de 10 diferentes escolas da cidade, que integram o projeto Patrulha da Paz. Os alunos receberam seus certificados no Teatro Municipal Camilo Fernandes de Nucci, que contou com um grande público. Também foram entregues prêmios especiais aos alunos que mais se destacaram durante as atividades do projeto. Vamos ver o vídeo que foi apresentado durante a solenidade.
preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez,
Desde sua implantação, o contato direto com os alunos nas escolas foi feito pelos agentes da CGM, Belo, Nóbrega, Amâncio, da Silva e Paula, que foram homenageados pelas autoridades presentes ao evento. A professora Maria Conceição, diretora da Escola José Antônio Sartori, lembrou que foi na sua escola que o projeto teve início e gerou bons resultados em relação à limpeza e organização da escola, além da melhora da própria disciplina dos 550 estudantes daquele estabelecimento de ensino. Para o secretário de Segurança, Adejair de Campos, o Patrulha da Paz deu muito resultado. Por isso, foi ampliado para diversas escolas a pedido das próprias diretoras. Segundo o secretário, é um projeto piloto que vingou e a Guarda Municipal deu suporte para que esses alunos aprendessem a administrar da melhor forma os conflitos que são gerados dentro e fora da escola. O prefeito João Curi Neto elogiou a organização e a dedicação da Guarda em um projeto que atinge diretamente as famílias. Cumprimentar todos os diretores, diretoras, os professores que aqui estão, cumprimentando a Conceição, que é uma grande diretora que nós temos lá do Sartori, e hoje muito do que nós fizemos começou lá no Sartori. Então, cumprimentar também todos os alunos lá do Sartori, de todas as escolas. Eu quero, antes de mais nada, chamar aqui o Amâncio, o Nóbrega, o Belo, da Silva, que são os nossos responsáveis por esse trabalho. A eles que merecem também uma salva de palmas. Que merecem, então, todo o nosso carinho, nossa admiração, em nome deles, todo o corpo da Guarda, que de uma forma direta e indireta trabalhou para que esse projeto pudesse acontecer dessa forma. Trabalhar com criança precisa gostar de criança, e isso é dom. Parabéns a vocês. Parabéns aos professores, diretores que gostam de trabalhar com criança. Eu acho que é por aí o caminho. Tem muita gente que fala qual é o mundo que nós vamos deixar para as nossas crianças. E eu procuro fazer a pergunta contrária. Quais são as crianças que nós vamos deixar para o nosso mundo? E a resposta está aqui. A resposta está aqui. Não é o mundo que vai mudar por si só. Quem vai mudar o mundo, quem vai deixar o mundo melhor são as pessoas. Então não adianta a gente ficar com filosofia. Tem que investir nas crianças. Investir nas crianças é fazer esse trabalho. Um trabalho que caiba na vida da criança, que tenha a ver com a vida dela e que não seja chato. É importante que tudo que a gente vai fazer com as crianças caiba na vida dela, tenha um sentido. E o Patrulha da Paz é esse sucesso porque passou a fazer sentido na vida de cada um de nós. Parabéns à Guarda Municipal por esse ótimo trabalho. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o programa Grande Arrancada da Educação. Botucatu, 156 anos-luz. Muitas conquistas para todo mundo comemorar com orgulho. É o trabalho da nossa gente trazendo avanços para nossa cidade ser cada vez melhor. Parabéns, Botucatu! Aqui, o nosso futuro já é presente. Prefeitura da gente de Botucatu. Cada vez mais presente. Botucatu está vivendo um grande momento. Desenvolve-se dia a dia e atrai cada vez mais investimentos. Novo fórum, poupa-tempo, creches, parque tecnológico. Obras que vão fazer de Botucatu uma cidade mais moderna, transformando a vida das pessoas. Você também é uma peça importante. O IPTU que você paga garante investimentos em saúde, educação, asfalto, habitação, cultura. Pague o seu IPTU em dia. Participe deste crescimento. Prefeitura da gente de Botucatu. Todos juntos pelo desenvolvimento da nossa cidade. Botucatu, 156 anos-luz. Muitas conquistas para todo mundo comemorar com orgulho. É o trabalho da nossa gente trazendo avanços para nossa cidade ser cada vez melhor.
Parabéns, Botucatu! Aqui, o nosso futuro já é presente. Prefeitura da gente de Botucatu. Cada vez mais presente. E voltamos com o programa A Grande Arrancada da Educação. A Escola Municipal Martinho Nogueira está desenvolvendo um projeto junto a seus alunos em parceria com a Unesp de avaliação psicopedagógica no intuito de diagnosticar possíveis distúrbios de aprendizagem. Diante da necessidade de buscar novos conhecimentos, mediante a esse projeto de avaliação e intervenção nos distúrbios, as professoras Rosa Helena Seabra Gaspar e Thaís Oliveira participaram no mês de maio do 3º Congresso Internacional de Dislexia em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E para falar um pouco sobre esse grave problema, estamos recebendo hoje as professoras Rosa Helena e a Thaís Oliveira. Boa noite, Rosa. Boa noite, Silvia. É um prazer tê-la aqui. Boa noite, Thaís. Também. Boa noite, um prazer estar aqui essa noite. Muito bem, antes de conversar com as professoras, nós vamos mostrar um vídeo que retrata bem o que é a dislexia. Este vídeo retrata a história de um menino indiano, Ishan Awat, que tem entre 8 e 9 anos de idade. Este vídeo foi feito por Tari Zamenpar. Nós vamos exibi-lo em 4 partes e as professoras irão explicar o conteúdo de cada uma das partes. O vídeo chama-se Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Vamos ao vídeo. Ishan! I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Page 38, Ishan! Aditlaba, just help the boy. Read the first sentence and tell me what the adjectives are. Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच रहे. Silence. Speak in English. The letters are dancing. Read the dancing letters. Trying to be funny? Read the sentence loud and proper. Stop it! Enough is enough. Get out. Rosa, Oi. Vamos começar essa parte da leitura, pelo que a gente viu no vídeo. Explica pra gente. Então, olhando, né, a princípio a gente até acha engraçado a hora que o menino ali, o Ishan, lê daquela forma e fala que as letras estão dançando. Mas, na verdade, ele enxerga há uma inversão dessas letras. Então, ele não consegue realmente decodificar. É o que acontece com as crianças que a gente também, nesse projeto que você já comentou, a gente está acompanhando essas crianças e percebendo agora, na intervenção, a possível dislexia nessas crianças, porque a gente percebe que eles fazem realmente essa troca, essa inversão, né? Não é que eles não queiram, né? Tanto é que demonstra no vídeo o esforço da criança tentar ler e não conseguir, né? É uma criança onde a maioria da classe, é o que acontece realmente na nossa sala de aula, a maioria da classe, ela acompanha e nós temos sempre aquele aluno com problema que não acompanha, que não faz a leitura, que não entende, que não, né? E o professor tem que nesse caso, sabendo, conhecendo sobre o problema para poder entender o que ocorre com essa criança. E realmente não dá para fazer isso somente com o aluno. Nós, no projeto, que a gente identifica esse tipo de situação da leitura, da dificuldade da leitura, de não decodificar, a gente está passando agora para os professores toda essa informação para poder fazer com que eles compreendam também o porquê dessa criança estar enxergando essas letras. Na verdade, ela não consegue
decodificar da forma correta. Ela vê o B, a letra B, por exemplo, ela é transformada em D, né? O P em Q. Então, há várias letras invertidas. Então, ao longo do filme, é interessante que as pessoas vejam o filme todo, porque vai percebendo realmente todo o processo. No caderno, né, a dificuldade dessa criança no registrar essa letra, ela não só enxerga, ela não registra também. Né? Então, por isso, é o distúrbio na leitura e na escrita. E a professora, no desconhecimento dela, ela acha que o menino está brincando, isso, né? Que ele está... E ele passa por uma situação, né, vexatória com os amigos, que leva a esse sentimento que, né, assim, ao longo do filme a gente vai perceber muito. Ele se sente totalmente desmotivado para a questão da aprendizagem, né? Muito bem, vamos ver então o próximo vídeo, Planetas. बिंदास कैप्टन निशान मिशन इम्पॉसिबल पे निकला सोलर सिस्टम के 9 प्लैनेट प्लूटो में इंटू कर देना है 3 into 9 अब 3-9 में इंटू होने जा रहा है destroyed! वो planet ही नहीं रहा ढूंढ लिया बिंदास कैप्टन निशान ने जवाब ढूंढ लिया 3 into 9 का जवाब है 3 टाइम अप ईशान कैसा था टेस्ट Thaís, como que o Ishan vê a matemática? Como que ele enxerga isso? Nesse vídeo, a gente vê o aluno traçando uma luta com a matemática. Na verdade, não é só com a matemática. A dislexia é uma dificuldade na visão, na noção espacial. Então, quando ele vê o número, ele não consegue perceber esse número, tanto o número como a letra, no espaço. Então, aí ele trava uma luta. Quando a gente vê as letras saindo do lugar, na verdade, ele não enxerga assim, a letra saindo, é uma metáfora. Ele não consegue perceber no espaço, então ele trava uma luta com a letra. Porque, na verdade, a aprendizagem para a criança disléxica é uma luta que ele tem que enfrentar diariamente. Porque ele está ali ouvindo o professor falar, vendo o escrito e ele não consegue entender. Ele não consegue decodificar o que está escrito ali. Então, para ele é uma luta. Então, esse vídeo retrata bem a luta que ele está enfrentando, não só com a letra, mas com a aprendizagem. Rosa, tem alguma... Então, a gente percebe no vídeo, né, a sensação, quando ele termina, para ele está correto, né? Porque da forma dele, como a Thaís falou, ele trava a luta. Da forma dele, ele está saindo vencedor. Ele arrumou um resultado para aquilo, né? O que depois, também, vendo o filme, a gente percebe que realmente não acontece. Ele tem tanta dificuldade, a dislexia, ela ocorre tanto ali com as letras como com os algarismos, os números, né? Vamos para o terceiro vídeo, letras. रहते फिर क्यों हैंड राइटिंग रद्दी क्यों होमवर्क अधूरा क्यों ध्यान नहीं पूरा
This child can drive anybody mad. Someone please call up his dad. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बेटा? मूर्ख शिरोमणि। क्यों नंबर ऑफ इनकम क्यों करते नहीं साहब? क्यों ज्योग्राफी में गोल बोल 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 बोल। दाहिने हाथ में मार्च। Do filme, né? Que eu estou todo retratando. Nesse estágio, a criança já está totalmente, passou por aquele... os pais já tiraram da escola anterior, né? Já colocaram ele nessa escola agora, que é uma escola que tem como filosofia domar cavalos selvagens. Então, o pai acredita que tudo aquilo é o filho dele que não quer aprender, que o filho dele está negando, né, de aprender e tal. Então, ele não acredita na possibilidade, ele nem sequer está ali, tem noção do que seria o problema da criança. Então, ele vai para essa escola. E essa escola, a postura é totalmente, muito mais tradicional, né, mais severa, a postura dos professores, e ele já vai caindo naquela questão da menos-valia, né? Já não tem mais, ele acabou a autoestima, é uma negação, né? Quando ele risca tudo, ele vê essas letras, né, de uma forma até que é assustadora, né? Que eu, quando assisti o vídeo também, eu achei, é uma forma como essa criança está ficando já perturbando a mente dele, né? Porque ninguém entende. Né? Então, esse estágio do filme aí está assim, no ápice do sentimento de derrota dele. Ele está se sentindo totalmente derrotado por todos. Né? Mas a criança também, ela não tem como explicar que ela não está entendendo? Não, porque assim, a criança ela é a vítima dessa situação, mas ela não tem entendimento para saber o que ocorre com ela. E se ela não tem ajuda, o que ocorre depois de todo esse processo desse filme, vai chegar um determinado momento que vai ter um professor que trabalha de forma diferenciada, que já tinha um trabalho sendo feito na educação especial, que ele era professor de educação especial, então ele vem, né, trazendo devolvendo para essa criança a vontade de aprender, vontade de tudo, né? Porque aí nessa parte do trecho que passou agora, ele perdeu totalmente, ele está numa negação de si mesmo. E também porque ele não tem apoio de ninguém, já né? se tornou depressivo, né? O aspecto depressivo, ainda continua todo aquele sentimento com relação aos amigos, de ridicularizar, né? De rir, porque ele é um fracasso para ele mesmo e para todos que estão ao redor. Então, para ele, nesse estágio, o perigo até que de repente aparece ali no vídeo, ele está em cima, né, no parapeito de um lugar assim, que um amiguinho dele da sala, que é o único que se torna amigo dele, que também tem problema, né, não anda e anda só com o apoio das muletas, ele aparece e fala, mas o que você faz aí? Então, quando a gente assiste, a gente percebe que, será que essa criança não pensava até, né, de acabar com desaparecer, tudo. acabar com tudo. Porque ele ficou realmente, choca a gente e traz a gente numa reflexão muito forte, né? Que nós temos o ser humano dentro da sala de aula, que precisa ser tratado como ser humano, né? A aprendizagem é um processo. A aprendizagem, a alfabetização, seja qualquer conteúdo, é processo. Mas nós não podemos deixar de sentir o ser humano nesse processo. Porque se a gente não vai se capacitando, tendo uma boa formação para entender o que acontece, nós vamos rotulando. A maioria das vezes a gente só faz colocar rótulos nessas crianças. E o professor, ele não tem culpa porque ele desconhece o problema. Mas a gente tem que buscar o conhecimento para deixar de ser aquela pessoa que simplesmente está ali como espectador daquela situação, mas passa a atuar para ajudar, no caso, essa criança, né? Que é o que ocorre no próximo vídeo que a gente vai assistir daqui a pouco. Já é a intervenção do professor que já vê a criança, já sabe o problema dessa criança, e aí ele vai abrindo o horizonte, né? Tanto para a escola em si,
que é uma coisa muito difícil, porque ele está dentro de uma escola onde todo o professorado tem aquela forma, aquela visão, né, de que o aluno bom é aquele que vem realmente sem um problema, ele aprende no tempo certo, não tem problema nenhum de aprendizagem. Esse é o aluno que todo mundo sonha. Mas aí esse professor vem com essas novas, né, com a nova visão, novas perspectivas. E é a próxima parte que a gente vai estar assistindo. E assistindo todo esse filme, você pode perceber que os professores ressaltam para o aluno que ele não quer. E ao contrário do que as pessoas pensam, o distúrbio de aprendizagem não é má vontade. Então, o aluno do vídeo, ele tomou para si que ele é incapaz, que ele não quer. Porque é como o professor está vendo, como os pais estão vendo, que o aluno não quer saber de nada. Exatamente. E como a gente vê na realidade, que muitos pais, às vezes, largam mão. Falam, ele não quer ir na escola, ele não gosta de escola, não vou forçar, porque não vai adiantar. E muitas vezes é como vocês falaram, que existe também uma diferença entre uma criança disléxica e uma criança que realmente não quer saber de nada. Não é mesmo? Então, por aí que vai ter que... Existe a dificuldade que está fora do sujeito e o distúrbio está dentro do sujeito, né? É esse olhar que o trabalho, enquanto psicopedagogo, qual é o trabalho do psicopedagogo? É realmente olhar essa questão, né? Olhar diferente na aprendizagem, né? São crianças diferentes. Nós temos uma sala de aula. A maioria delas, né, graças a Deus, elas têm um desenvolvimento natural, normal, mas sempre vai ter, e hoje o número é assim, eu acredito até que está sendo um caso de, como foi comentado no Congresso, já de saúde pública mesmo, né? De caso de dislexia, já é um estudo que está sendo feito, realmente apontando que é um distúrbio que está aí, nós vamos ter que nos informar mais, conseguir ter formação a respeito, informação a respeito disso, para poder trabalhar com mais tranquilidade, né? E eu acho que aí eu acredito que haja uma justiça realmente de igualdade social, porque enquanto a gente não faz isso, a gente começa a discriminar, né, essas crianças, de uma certa forma, é uma discriminação. Então, tem que tomar muito cuidado, a gente tem que olhar para dentro, o educador tem que se voltar para ele e perceber que realmente não dá para esperar, a gente tem que buscar isso, esse conhecimento. Vamos assistir, então, como que terminou esse vídeo. Vamos ver. तो डी की जगह बी, एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन, और ये एस और आर उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं। ये देखिए, ये छोटा एच, छोटा टी, देखा? मिरर इमेज। एनिमल एनिमल एनिमल, एक ही पेज पे 3 अलग अलग स्पेलिंग। इसका मतलब कोई एक गलत स्पेलिंग उसे याद है, ऐसा नहीं। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है। ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट, SOLID सॉलिड बन गया SOILD सॉलिड। क्यों करते हो ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है ना। मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। जब आप APPLE एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती है। ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता, शायद इसलिए मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं? ये तो चाइनीज में। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ इसको? बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है। ये आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। Muito bem. Rosa, pelo que a gente viu, o pai realmente não acredita que o filho
não consiga, né? O pai acha que o menino é burro, é preguiçoso. Isso, é uma fala repetitiva dele desde o início, né? Ele não acredita que o filho tem algum problema. Aí, nesse momento que o professor, que é esse determinado professor que vai fazer um trabalho lindo em cima dessa criança. Ele vai proporcionar formas diferenciadas de aprendizagem para ele, né? E que vai proporcionar assim, a ele sair dessa situação e se tornar uma criança dentro dos padrões normais, né, que a gente espera, que esse pai espera, né? Porque esse pai, ele se preocupa muito porque o irmão dele, né, no caso, é o melhor da sala, ele nunca teve problema, né? Quer dizer, aquela comparação. Então há uma comparação ainda também, né, que a gente percebe que existe, né? Dentro das famílias também existe. Então essa criança vai ficando de lado. Então o que eu achei mais grave foi a questão da família, porque quando a família ela apoia, né? Ela já percebe. Nós temos casos de crianças no projeto que a família já faz acompanhamento na Unesp, né? E a gente fica muito feliz por isso, que até são crianças que nós não vamos ter que encaminhar. Então, a gente é o tempo inteiro informado da situação dessa criança, o que deixa a gente aliviado, né? E continua a intervenção, continua na escola, mas a gente já tem a certeza de que a família está por trás, dando esse apoio. E não é o caso do Ishan. O pai dele aí, nesse momento, né, principalmente, que o professor pede para ele ler, aí o professor coloca, né, na situação. Você está se comportando mal, você está com uma atitude errada, porque é sempre o que o pai fala para o filho, né? Aí a mesma prerrogativa que ele coloca aí de Ishan para não conseguir fazer a leitura. Quer dizer, é algo desconhecido para o Ishan, né? Para o pai é fácil a leitura, para o Ishan não. Então, por que ele não leu ali da forma que nem eu não sei se é japonês ou chinês que estava na caixa? Ele não conseguiu fazer a leitura, porque ele não entende a língua. Da mesma forma, o Ishan também não entende. Então, não entende, ele não consegue decodificar, ele vê tudo invertido, né? E esse processo, depois, no filme, que vai mostrando, o professor faz um trabalho assim intenso em cima. Ele se propõe a trabalhar, né, de formas diferenciadas que ajudem essa criança a sair dessa situação. Né, Thaís? Muito bem. Você quer colocar mais alguma coisa? E por vezes a criança passa como preguiçosa. Exatamente. Porque a criança não tem uma deficiência. Uhum. E ao contrário do que muitos pensam, uma das características da dislexia é essa discrepância. A criança tem a inteligência preservada, mas não consegue aprender a ler e a escrever. Uhum. E é essa uma das características que é possível identificar a dislexia. Nós colocamos esse vídeo, foi editado para mostrar algumas partes de como reconhecer esse problema. O filme, ele chama Como Estrela na Terra, Toda Criança é Especial. Então, os professores ou pessoas interessadas, eu creio que muitos pais devem ter se identificado, algum aluno também pode ter se identificado com esse vídeo, mas se quiser assistir na íntegra, é Como as Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos voltar para falar sobre o projeto que vocês estão desenvolvendo no Martinho Nogueira, tá? Daí vocês vão falar para a gente como é que surgiu a ideia de lançar esse projeto. Nós voltamos já já. Botucatu, 156 anos-luz. Muitas conquistas para todo mundo comemorar com orgulho. É o trabalho da nossa gente trazendo avanços para nossa cidade ser cada vez melhor. Parabéns, Botucatu! Aqui, o nosso futuro já é presente. Prefeitura da gente de Botucatu. Cada vez mais presente.
Botucatu está vivendo um grande momento. Desenvolve-se dia a dia e atrai cada vez mais investimentos. Novo fórum, poupa-tempo, creches, parque tecnológico. Obras que vão fazer de Botucatu uma cidade mais moderna, transformando a vida das pessoas. Você também é uma peça importante. O IPTU que você paga garante investimentos em saúde, educação, asfalto, habitação, cultura. Pague o seu IPTU em dia. Participe deste crescimento. Prefeitura da gente de Botucatu. Todos juntos pelo desenvolvimento da nossa cidade. Botucatu, 156 anos-luz. Muitas conquistas para todo mundo comemorar com orgulho. É o trabalho da nossa gente trazendo avanços para nossa cidade ser cada vez melhor. Parabéns, Botucatu! Aqui o nosso futuro já é presente. Prefeitura da gente de Botucatu. Cada vez mais presente. E voltamos com o programa Grande Arrancada da Educação. Muito bem, nós começamos com o vídeo para que as pessoas tenham uma ideia do que é a dislexia. Rosa, vocês começaram um projeto no Martinho Nogueira sobre esse assunto. Como que foi? Conta pra gente. Então, no ano passado eu já estava na coordenação, que foi o ano que a Escola Martinho sofreu a municipalização. Então eu me coloquei no Martinho porque já tinha as 5 salas que eram as nossas salas compartilhadas. Eu já tinha uma turma de crianças lá, então eu resolvi por optar em ficar lá na escola do Martinho. E durante o ano, assim, que quando você está na sala, você percebe o problema dos seus alunos em si, né, dos seus 25, 26 alunos. Quando você vai para a coordenação de uma escola, aí você começa a fazer uma investigação do todo, de todas as salas. E aí surgem as queixas, né, dos professores, que alunos que ficam retidos e não conseguem ter avanço, sofrer avanço, não leem, não escrevem. Então, aí eu pensei, já o ano passado, como que eu poderia estar ajudando, de certa forma, essas crianças. Mas, sozinha, né, sem ter alguém para dividir, estava complicado. Mesmo assim, eu fiz alguns atendimentos com algumas crianças de manhã, na parte da manhã, que eu dispunha de mais tempo, durante o ano passado. Mas só atendimento para ajudar nessa parte como psicopedagoga. Mas tinha em mente um projeto, mas precisava de uma pessoa para fazer uma parceria. Aí, no mesmo ano, a Thaís começou na Escola Martinho, né, no processo que houve o concurso, ela foi chamada no 2º semestre e começou com a gente. Mas antes disso eu já tinha tido um encontro com a Thaís, porque ela tinha ido na escola solicitar para fazer uma pesquisa, porque ela estava concluindo, né, Thaís? Isso. A pós-graduação. Então, ela precisaria de uma pesquisa, que o assunto que era abordado era dislexia, né, nesse trabalho dela. E aí eu peguei, me prontifiquei, achei interessante também, porque vinha de encontro que eu também já me preocupava, mas foi assim, foi o início da nossa conversa, foi só, eu não acreditava que ela viria depois para o Martinho. Enfim, a gente fez esse contato, daí quando ela veio para a escola, eu ainda torci, no final do ano eu falei, tomara que você pegue, né, o ano que vem, que daí a gente pode estudar juntas, né, quem sabe a forma de fazer um projeto, colocar um projeto aqui na escola. Diante da queixa, porque a gente trocava ideia, né, por quê que a criança, né, chegou ali ao 4º ano e não conseguiu, assim, a gente não pode dizer nunca que não conseguiu nada, porque a criança jamais, ela adquire o conhecimento na oralidade, tanto é que essas crianças, muitas vezes, elas têm que ser avaliadas realmente na oralidade, porque elas percebem tudo o que acontece ao redor, só que elas não conseguem escrever e ler. Aí, o ano, para minha felicidade, do Martim também, na atribuição, né, a Thaís conseguiu fazer parte da nossa equipe de professores, e é onde a gente sentou e começou a pensar nessa possibilidade. Mas isso logo no início do ano a gente já entrou, começando essa conversa, e é onde a gente montou o projeto,
juntas e falamos, vamos fazer de que forma? Né? Ela já tinha aula à tarde, né? Uma sala à tarde. Eu também só poderia dispor de meio período, que seria a parte da manhã, porque a parte da tarde eu teria que fazer as minhas atividades como coordenadora, meu trabalho. E então a gente elaborou dessa forma, começar no período da manhã para atendimento, por conta também do tempo que a gente tinha, né? E aí foi feito pela queixa do professor, né, Thaís? Através das queixas do professor, que os professores apresentaram, né? Tem um número, né, de alunos, né, Thaís? Isso, pode estar falando. Inicialmente o critério para a seleção das crianças foi a queixa do professor, repetência escolar. Então nós atendemos crianças de 3º ao 5º ano. E no caso, seria como vocês começaram como um reforço para ver uma avaliação do aluno? Não. A gente conversou com o professor em reunião, falamos para ele que nós iríamos fazer uma avaliação para identificar possíveis distúrbios de aprendizagem e encaminhar para a Unesp para verificar a etiologia. Porque para diagnóstico preciso de qualquer distúrbio de aprendizagem é preciso de uma equipe multidisciplinar, não existe diagnóstico de um profissional só. Então nós conversamos com os professores para eles fazerem um relatório dos alunos com dificuldade de aprendizagem. Então de 3º ao 5º ano nós temos 294 crianças. Nós recebemos relatório de 55 crianças. Nossa. Mais ou menos 18%. É muito alto esse índice. Muito alto. Para a gente iniciar o trabalho, para não parar o processo no meio do caminho, nós fizemos uma entrevista, uma anamnese com os pais. Nós solicitamos a presença dos pais no período da manhã para uma entrevista individual. Desses 55 pais, compareceram à escola 35. Então, cerca de 63% dos pais. Qual a reação dos pais? Então, nós tivemos pais que reagiram bem e pais que tiveram um pouco de receio. Tem pais que falam que ficaram muito felizes com essa iniciativa, que deixa o filho nas nossas mãos, que conta muito. Mas também recebemos pais que reagiram assim, por desconhecer o trabalho, né? Também é um trabalho novo e eles, eu penso assim, os pais que não tiveram, assim, que aparentemente não aceitaram tão bem, são os que também, né, já apresentaram aquele problema lá na sua infância, de não conseguir êxito na escola, na aprendizagem, né? Então eles ficam assim, é como se a fala deles fosse essa: não, meu filho, ele não vai mesmo aprender, porque ele puxou o pai não gostava, né? Ele também não gosta. Eu levei 5 anos numa sede só, então meu filho não vai ser diferente, né? Então são coisas, e esse pai, se você for analisar bem, também é um pai que já está com aquele sentimento de menos-valia com relação ao filho, né? Então, ele pode não dizer, como o pai do Ixan falou no filme, burro, tal, né? Mas, de qualquer forma, ele já menosprezou que aquela criança consiga aprender. Então, houve todo tipo de situação. Mas, para nossa felicidade, eu acho que foi mais a aceitação do que recusa. Muito embora tenha um número, né, que também se tornou significativo, que é de pais que não apareceram para fazer anamnese na escola, né? Eles não foram. Então, que assim é o procedimento, né, Thaís? Não compareceram, a gente não poderia dar procedimento. Não tem como fazer, né? Não tem como continuar mesmo, porque essa criança será encaminhada para a Unesp. Então, a gente precisa de um comprometimento por parte dos pais. A gente precisa de um comprometimento de que a criança vai frequentar o período da manhã, que muitas vezes é o período oposto da aula, que muitas crianças são do período da tarde. É que no caso da Thaís, Silvia, ela ficou com os alunos do período da tarde, e que foram os diagnósticos do período da tarde, né? E eu fiquei com os da período da manhã, na sua grande maioria, né? Por quê? Porque de manhã eu já estava na escola. Então, por eu ter o trabalho na coordenação, eu tirava esses alunos no momento da aula, sem perder educação física, artes, ou se tiver na aula de artes, ou
o Lego, que são as atividades que eles têm na escola. Então, eles não sofriam essa perda, mas eu, fazia o cronograma dentro de um horário que desse para mim estar tirando eles na parte da manhã. Por quê? Porque muitas vezes, se eu pegasse algum aluno do período da tarde, poderia ocorrer que eu não estivesse na escola. Né? Porque assim, chama a gente para reunião, a gente tem que estar o tempo inteiro, né, recebendo muita informação da secretaria, tem que estar à disposição de muitas coisas que não dá liberdade da gente dizer, não, eu vou o período da manhã todo ficar na escola. Eu, na grande maioria do tempo, eu assim, faço o possível para atender essas crianças sem deixar que elas sejam atendidas no horário que eu organizei. Mas há muitos problemas que também não são só com relação ao horário nosso. É alunos que não vêm, que faltam, né? Então agora eu estou sentindo muito isso na hora da intervenção, que alunos que têm problemas familiares e daí não vêm frequentemente. Se não tiver o apoio da família, a coisa não anda, né? Então é todo um processo, é uma coisa que envolve demais, assim. O envolvimento da família, né? A família tem que estar por trás. É essencial. Não tem como, sabe? Na Unesp, Thaís, o que você descobriu lá que tem mais alunos de fora do que daqui de Botucatu fazendo esse trabalho? Isso, eu estou lá na Unesp, em parceria com a equipe multidisciplinar, minha atuação lá é de psicopedagoga, como psicopedagoga. Então, eu estou lá desde o início de 2010. E atendendo as crianças, eu pude perceber que a grande parte é de cidades de fora, de cidades até distantes de Botucatu. A gente e por desconhecimento dos pais daqui de Botucatu. A gente atende um número muito menor de criança do próprio município. Não que não exista o problema, né? Não que não exista, né? Existe sim. Mas o que não existe mesmo é o conhecimento desse ambulatório que tem lá na Unesp. E no caso, como que é feito? Vocês mesmas, lá do Martinho, que conseguem encaminhar esses alunos para fazer esse diagnóstico na Unesp, no caso? Isso. Quando é uma criança que não tem esse acesso, que não tem acesso ao projeto, ela vai para a Unesp, precisa passar por uma triagem. Geralmente, quem identifica que a criança precisa desse acompanhamento é o pediatra. Geralmente quem fala, mãe, vai lá procurar é o pediatra. Crianças, como nós já estamos atendendo e eu já estou dentro da Unesp com essa equipe, as crianças passam por nós, por mim e pela Rosa, é feito um diagnóstico de distúrbio. Aí a gente encaminha diretamente para a Unesp, o processo ele fica um pouquinho mais fácil. É muito mais fácil, né? Muito mais fácil passar primeiro pela escola, a escola... Isso. Já encaminha. Porque senão teria que toda aquela burocracia de triagem até chegar lá. Foi muito tempo. E uma coisa que também, né, como coordenadora, porque aí a gente começa a focar também os professores, né? Há muito mais tranquilidade por parte do professor quando ele percebe que está sendo feito isso na escola, né? É como se a gente fosse, assim, vamos dizer, uma tábua de salvação, né? Chegou, porque é difícil para eles trabalharem dentro da sala de aula, entenderem todo esse processo na sala de aula. Essas crianças têm que ser atendidas, na sua grande maioria, individualmente, né? Não tem, porque é tão assim... o problema já está tão, que nem no terceiro ano, vou citar, terceiro, quarto ano, né? Então ele já está desmotivado. Você trabalha com aquela, né, percebendo que a criança, ela parece que acostumou a ficar sem aprender. É algo impressionante. Eu tenho percebido isso com as crianças que eu estou atendendo e é algo assim que me impressiona, porque eles não têm, eles vão ao máximo uns 40 minutos que a gente coloca de intervenção, né? E aí vai assim, estourando esse horário, porque é como se eles cansassem com muito mais facilidade até, porque hoje eles estão exercitando, né? Tem um momento do filme que o professor coloca
que é um defeito, como se fosse um defeito na fiação, né, do cérebro. Ele coloca esse termo, né? Então, quando eu coloquei esse filme para as minhas professoras assistir no HTPC, na semana passada, umas até choraram, se emocionaram mesmo, porque o filme é emocionante. A gente vê passo a passo a luta de uma criança para conseguir entender, né, fazer a leitura, e começar a escrita, e ver o quanto é importante a postura do professor. Porque no primeiro momento aparece toda aquela postura, vamos dizer assim, errada, distorcida do professor que não entende, ele não sabe daquilo, né? Aí depois aparece o professor, que é aquele que estimula, aquele que já sabe o trabalho que tem que ser feito. E aí elas começaram a observar e perceber que, aquele aluno, meu Deus, né? Aquele meu aluno, sabe? Então você percebe, começa a identificar, né? Então elas acharam maravilhoso, né, que fosse passado, porque já deu um pontapé. Então a intenção nossa, além de tratar desse projeto, é passar, fazer um trabalho com esses professores, agora no segundo semestre, iniciando o segundo semestre, para eles começarem realmente a saber de que forma, que seja mínima, porque o mínimo para essa criança é muito. Né? Nos 5 minutos, 10 minutos que ela consiga doar para entender o que está acontecendo, vai ser muito para essa criança. Porque se cada professor ele identificar que se na sua classe tem um aluno com esse problema... Ou supostamente, mas que ele começa a olhar de uma forma diferente para essa criança. E quando eu falo forma, não é que a gente vai olhar com ar de piedade, não. Não, pelo contrário. É muito pelo contrário. É forma diferente, não no sentido de excluir, mas de incluí-lo na turma. Né? Eu tenho, porque tanto é que, né, no filme, né, Thaís, o Ishan, ele tem habilidades, para desenho, ele faz desenhos lindos. Então, quem assistir vai amar até o fim do filme, que é muito lindo. Então, essas habilidades artísticas dele são, ele não lê e não escreve, mas ele traduz tudo na arte, no desenho. E nós temos crianças que tentam fazer essa tradução na sala de aula. Porque o professor chega e fala, olha, Rosa, não é um artista? Não parece um artista? Olha o desenho, olha o traçado dessa criança para um desenho. Já aponta, sabe, uma coisa talento. Bem artística, um talento. Então, eu acho importante... O filme é um início, né, como eu falei, é um pontapé para começar algo. Porque ali você começa a observar, você começa a agir com sensibilidade também, de perceber que o outro sofre, porque momentos chocantes, né, o sofrimento, acho que o terceiro vídeo que passou, foi muito assim, a gente sofre porque ele começa a ter assim, alucinações, né, com aquilo. Aí você leva isso à ausência do pai, porque ele está numa escola, no internato, né? Então ele não tem a presença do pai e da mãe, com 8 anos de idade, com toda aquela, vamos dizer assim, até um certo militarismo, né, dentro da escola. Então é uma coisa que a gente se toca porque vê essencial, não adianta o pai querer colocar a criança num psicopedagogo só e não fazer a parte dele. Não adianta. A família tem que apoiar, tem que estar do lado, né? Porque abre o canal, que eu costumo falar, um canal de aprendizagem. Né? A afetividade é algo que tem que ser trabalhado. E hoje a gente percebe, né, além da problemática da correria, de ter que trabalhar, pai e mãe, daquela loucura, pouco tempo a gente está tendo para os nossos filhos, né, para sentar junto, ver o que foi feito. E a fala desses pais, que dessas crianças mesmo, é assim, não faz mesmo, né, não faz nada. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Ele está vindo. E essas crianças, Silvia, não são crianças faltosas. Tem criança que não tem nada, não tem uma falta. Porque existe o interesse da criança, frio, né? Chove, sim, infelizmente. Faça sol, faça chuva, a criança vem. Então, como dizer que aquela criança não aprendeu nada? Nós não podemos falar isso, né? Então, quando a Thaís comentou agora, eu quis entrar nessa parte do professor, porque tranquiliza realmente o professor, né? De certa forma, nós não temos a resposta. Como a Thaís falou, não tem a cura. Mas existe todo o procedimento que a gente tem que tomar o cuidado para estar... Esses alunos que vocês já estão atendendo, como que foi? Vocês já estão vendo assim um retorno? Pode falar, Thaís.
Tem crianças que você consegue perceber o retorno a curto prazo, tem criança que é a longo prazo. Nós fizemos a avaliação, após a avaliação nós entregamos um relatório para os pais, com dicas de como auxiliar essa criança na casa, com as tarefas, os deveres. Aí nós estamos fazendo a intervenção com cada criança 2 vezes por semana, né, Rosa, cada criança. Tem criança que você já começa a perceber uma boa melhora. Os professores falam. Começa a ver a mudança, né? Às vezes a criança nem tem grandes melhoras, assim, grandes avanços, mas só da autoestima dela tá elevada, já tem uma grande avanço. Já né? é um grande já avanço. É um grande avanço. A criança muda a fisionomia, sabe? Esse menino que eu citei, naquele momento que a gente estava ali numa conversa, realmente, ele mudou. Eu olho assim, ele está com outra fisionomia. Ele está muito mais, né, como se tivesse dado uma injeção realmente de ânimo nele. E aí vai deslanchando, porque é algo que é trabalhado também, né, na questão da autoestima da criança. E aí ele consegue começar, mas por quê? Foi feito esse processo de avaliação e está sendo intervenção, mas algumas crianças a gente deixa no reforço ou na aula de apoio que a gente faz, né, com os estagiários. Porque eles já vão para esse patamar, sabe? Você já pode estar tirando da intervenção comigo, com a Thaís, e passando para o reforço. Porque eles já apresentam esse avanço, assim, finalizando a avaliação. Nem entrando na intervenção. É algo impressionante. Como você já ajuda a criança fazendo esse processo. É só a gente estando mesmo, colocando a mão na massa, né, que você percebe quanto o trabalho é um trabalho, sim, é árduo, mas como é gratificante. É muito gratificante ver a criança começando a ler, descobrindo, e é um trabalho assim, geralmente você tem que trabalhar com textos de memória, né? Porque para alfabetizar, para fazer a relação da letra com o som, né? Trabalhar a relação da letra com o som. Então tem o alfabeto, então a criança precisa, vamos dizer, entender como se dá esse processo. Mas com o disléxico você tem que trabalhar o tempo todo. Eu faço isso, trabalho o som, né? Então é até interessante que vira uma mímica, sabe? Eles começam a fazer uma leitura do que você faz, o movimento do seu lábio. E aí eles lembram da letra. É impressionante. Eu estou fazendo agora essa intervenção com alunos que são bem mais, né? Que eu até acredito que possa ser não só dislexia, mas tem um distúrbio até um pouco mais maior, né? Mas vai ter que ser encaminhado para a Unesp. Mas a gente já vê avanço. Então eu tenho os aventais de contação, trabalho as histórias dos aventais de contação, que foi também um projeto que eu coloquei na secretaria no início do ano, entreguei, né? Os aventais de contação de história. E como eles são livros para séries iniciais, eu estou fazendo esse laboratório, vamos dizer, com as crianças. Eu estou pegando essas histórias e trabalhando. E aí eu trabalho, eu estou há um mês com uma história. Mas para eles perceberem a história do pato e o sapo que tem, eles perceberem o som do P, o som do S, né, que você trabalha, né? Aí a necessidade das vogais. Então, um trabalho é lindo, sabe? Eu me encanto com aquilo, porque eu percebo que há avanço. Mas para fazer isso, precisa da necessidade de um trabalho individualizado, na maioria das vezes. Então, até que surge a necessidade de fazer desse projeto, que esse projeto fique, né? Nós vamos solicitar para o professor Mineto para que a Escola Martinho Nogueira possa ter esse projeto ano que vem, mas no período integral, que eu possa atender essas crianças em período oposto da aula, né? Para fazer realmente um trabalho, como eu acredito, de acordo. Porque aí você faz o momento da alfabetização, da aprendizagem ali, mas faz as oficinas que também interagem com as outras situações de aprendizagem com a criança, através do lúdico, né, Thaís? Através de jogos, porque como a gente percebe que eles necessitam desse apoio. Então, é um trabalho que só teve o início, mas, nossa, tem muita coisa pela frente ainda para ser desenvolvido. E a gente vai investigando e vai percebendo. Isso, né, é importante ressaltar que não existe um método pronto, não é uma receita. A
crianças, elas têm características diferentes, habilidades diferentes. Elas são únicas. Então, para isso, cada uma tem uma maneira de aprender melhor. Umas lendo, outras ouvindo, outras sentindo. Por isso que a necessidade de trabalhar com diversas formas, né? No projeto em si. E eu, assim, já quero agradecer, porque em torno de tudo isso, se não houvesse assim, um apoio da direção da escola, que eu acredito, né, que é essencial. A dona Silvia, que é a nossa diretora lá, deu total apoio, abriu as portas para o projeto e tudo que a gente precisa, sabe, assim, porque é difícil, Silvia, porque no cargo de coordenação, muita coisa teria que estar no momento fazendo e eu estou com as crianças. Então, eu agradeço realmente, porque se não fosse o apoio dela, muitas vezes, fazer aquela minha parte de atendimento com o pai, para mim dar tempo para essa criança, não teria como fazer. Ficaria muito difícil. Então, é necessário que a equipe esteja envolvida, né? E lá a gente procura envolver todos. Todos estão fiscalizando as coisas, né, para o bem desse aluno. Então, não só o professor, mas a questão da equipe gestora da escola. Eu acho de suma importância que esteja trabalhando sintonizado, né, no mesmo trabalho, para que esse trabalho seja rico realmente. E é gratificante porque a gente percebe nela também, né, a satisfação de estar vendo isso fluir na escola. E isso está dando resultado. Muito bom. Muito bem, nosso tempo está meio estourado. O nosso assunto teria ainda muito mais coisas para ser falada. A gente volta em uma outra oportunidade para a gente conversar sobre isso. Com certeza. Agora, uma última coisa. As outras diretoras, professoras que tiverem interesse em conhecer esse projeto de vocês, estão abertas para procurarem por vocês no Martinho? Com certeza. Para fazer avaliação de criança com dificuldade de aprendizagem e uma intervenção, não precisa ser especialista, não tem que ser psicopedagogo, pelo contrário, é o professor o primeiro a perceber a dificuldade em sala de aula. E com vontade, ele faz a intervenção com essa criança, se o professor tem vontade. Faz sim. E ele pode ter uma classe muito melhor. E nós, professores, devemos tomar como norte do nosso trabalho a ideia de que, se a criança não aprende da maneira como nós ensinamos, nós devemos ensinar da maneira como essa criança aprende. Como ela consegue aprender. Como né? ela consegue aprender. Que é isso que o professor, realmente, o professor que se dedica, que acaba fazendo. De alguma forma, o aluno vai acabar aprendendo. Realmente. Não é mesmo? E não rotular o aluno como preguiçoso, como ele não quer nada, como ele só vai na escola para fazer bagunça. Porque muitas vezes ele está com esse problema e ainda não foi diagnosticado. É um pedido de socorro, né? Exatamente. E logo nas séries iniciais a gente já percebe. E a nossa intenção com o projeto é realmente detectar antes isso, para que isso seja... para essa criança ser ajudada o quanto antes, porque quanto mais cedo, mais precoce for o diagnóstico, ou que a gente perceba, a gente entra com um trabalho, né, e essa criança não vai sofrer o que ela sofre lá no segundo, não vai acabar terceiro, nem passando por porque tudo isso. São anos, né, que a criança vai ficando com essa necessidade, com essa autoestima toda aí sem autoestima, comprometida, sem autoestima, que é o sentimento de menos-valia. Então, acho que isso é fundamental que seja logo no início. Muito bem. Agradeço a presença de vocês aqui hoje, foi muito interessante, foi muito... muitos pais, como eu já disse, devem ter se identificado o problema nos seus filhos, que muitas vezes não conseguem aprender, não é porque ele é preguiçoso, é porque realmente ele não está conseguindo entender o que está acontecendo. Agradeço a vocês. Tá? Eu muito agradeço obrigado também. pela presença. Obrigada, viu, Silvia, pela oportunidade. Muito bem, e nós agradecemos a presença de vocês, os nossos telespectadores que assistiram o nosso programa hoje, mandar um abraço para todos. E lembrando que o nosso programa ele é reprisado às quartas-feiras, ao meio-dia, tá? Tenham todos uma ótima semana e nós ficamos por aqui. Boa noite a todos.